A gente, o Brasil está vivendo uma mudança importante. Crescer economicamente e cuidar do meio ambiente não são mais coisas opostas, mas sim parceiras na construção de um futuro melhor. A economia verde busca crescer de forma responsável, valorizando práticas regenerativas, o apoio a pequenos produtores e cadeias produtivas sustentáveis. Quando investimento, conhecimento e propósito se alinham, é possível então transformar territórios, construir uma economia, na verdade, mais justa, sustentável e também próspera para todo mundo. E sobre esse assunto a gente recebe aqui a Gisele Reis, gestora de comunicação e empreendedorismo feminino. Gisele, bom dia. Bom dia, gente. Que bom estar aqui de novo. E também a gente recebe por aqui o Bernardo Andrade, ele que é empreendedor sustentável. Bernardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bernardo, eu queria inclusive começar essa conversa com você, para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte um pouquinho mais sobre esse conceito, né, de economia verde. O que você pode explicar para a gente a respeito disso? Bom, a economia verde, ela envolve vários fatores, né? O social, o econômico e o ambiental, obviamente. Então a gente tem que ter em mente que um negócio, para ser verde, ele precisa cuidar das pessoas, ele precisa cuidar do meio ambiente, precisa se importar com o futuro e principalmente ter aquela visão de que o seu produto ele tem que agregar mais do que apenas o que ele oferece como utilidade, mas também um impacto positivo, porque a gente não pode só investir em empresas que nos dão um benefício ou um retorno imediato, mas que pensa lá na frente também nas próximas gerações. E Gisele, como é que os negócios de impacto, eles entram para equilibrar, né, essa questão da geração de lucro com a preservação ambiental? Reforçando o que ele falou, a gente hoje tem o que a gente chama dos negócios de impacto social positivo. Então, esses negócios nascem para resolver um problema socioambiental. E, reforçando também, o sócio, né, as pessoas, não pode ser dissociado do ambiental. A gente sempre vai estar falando desses dois desafios que a gente tem. Mas são negócios que geram lucro também. Agora, mantendo um equilíbrio entre lucro e o problema. A gente nunca vai, nos negócios de impacto social positivo, a decisão nunca é tomada só pelo lucro. Ela é tomada pela resolução do problema que ele se propõe e precisa, no final, dar lucro também, para a gente continuar gerando impacto. Ou seja, um negócio mais estratégico. Exato. E Gisele, de que maneira o programa Zune acaba contribuindo, né, justamente para essa questão da inclusão social e econômica de grupos historicamente minorizados aqui na nossa sociedade? Eu já falei de empreendedorismo aqui outras vezes e a gente já conversou sobre como empreender é desafiador para todo mundo, né? E aí, quando um negócio ele é de impacto, ele tem alguns desafios extras que os negócios tradicionais não têm. Então, o Zune, ele surge como um programa com capital, né, com investimento que a gente diz que é um pouco mais paciente. Porque esses negócios precisam de um pouco mais de tempo para dar retornos maiores e precisam de investimentos diferentes também. Então, o Zune se propõe a ser um programa de investimento para negócios, especialmente negócios que têm mulheres à frente, mas não apenas, mas negócios que resolvam problemas socioambientais. E a gente, além do investimento em dinheiro, a gente também ajuda eles com capacitação, com conexões, com acompanhamento, que são fundamentais para os negócios se desenvolverem. E aí eu volto a conversar com o Bernardo justamente para entender um pouco mais de que forma a plataforma Lista Green ela pode influenciar aí o comportamento das pessoas e das empresas também nesse consumo mais sustentável. A gente estava até conversando, né, Gisele, que eu trabalho com um produto, um serviço sustentável, né? Eu me chamo Bernardo Andrade. Se você procurar lá, a gente fez uma casa sustentável para apresentar diversos materiais, técnicas e também iniciativas sustentáveis. E essa saga de construir essa casa totalmente inovadora aqui no Ceará e única, inclusive, no Brasil, foi o que me levou a construir a minha própria Lista Green. Então, a plataforma da Lista Green, ela agrega hoje diversos produtos e serviços profissionais, empresas, instituições, em várias áreas, não só na construção sustentável, que ajuda você a encontrar o seu fornecedor ideal, o seu parceiro ideal, a instituição que vai te ajudar a
também ter mais impacto social, que é muito importante, e investidores, o seu cliente. Tudo isso, essas conexões, a gente, como uma rede de negócios e consumo sustentável, facilita para vocês. Então, é esse o nosso objetivo e é assim que a gente faz ali a nossa contribuição para poder a economia sustentável girar com mais fluidez. E hoje, né, a gente consegue observar muito, Bernardo, esse comportamento das pessoas de estarem um pouco mais interessadas sobre a postura das empresas, dos produtos que elas consomem, né? Isso é uma maneira, muitas vezes, até mais consciente, né, de consumir algo pensando na questão dos danos ao meio ambiente. Como é que você avalia isso e como é que você imagina que as pessoas podem implementar isso cada vez mais, essa postura desse consumo de alguma maneira mais sustentável? Bom, é fácil às vezes ficar só no discurso. E a gente vê isso em muitas iniciativas, né? Uhum. E eu me identifico muito com a Zuni porque a ideia da Lista Green é a gente incentivar pequenos e médios negócios, que a gente sabe que tem essa dificuldade de começar a sua empreitada já com uma proposta na sua essência de um produto ou serviço sustentável, um produto ou serviço que tenha impacto. Então, eu até compartilhei agora, a gente fez uma postagem que foi muito bem recebida de uma empresa lá em Bali que limpa rios. E eles faturaram $1 milhão no último ano. Então, investir em sustentabilidade também é lucrativo. E a gente está, Gisele, num momento onde todo mundo, de alguma forma, quer ou precisa, por necessidade, empreender. E aí a gente fala de um volume muito grande, né, de pessoas que acabam ali impactando, movimentando a economia, impactando de alguma forma no meio ambiente, né? Como é que você acha que esse processo ele precisa acontecer para que seja um processo mais sustentável, que tenha mais equilíbrio e que essas pessoas elas tenham de fato as informações necessárias, né, para guiarem elas diante de todo o contexto social, ambiental e econômico? Tem várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, seja como empreendedor ou seja como consumidora, que a gente vai gerar menos impacto. Então, falando na empreendedora, primeiro tem muitos grupos de empreendedorismo e esses grupos de empreendedorismo eu sempre aconselho porque é difícil empreender só e lá você forma rede, você forma comunidade e você vai descobrindo alguns processos para facilitar a sua vida. E outra coisa também a gente tomar decisões pensando mais amplamente. Então, tem mudanças que a gente consegue fazer no dia a dia que parecem bobas, mas elas impactam muito. Como, por exemplo, substituir eu no meu negócio, em vez de eu colocar uma sacola plástica, eu colocar uma sacola de papel. Ou a gente como consumidor, quando a gente está lá na padaria pedindo alguma coisa na padaria, em vez da gente pedir naquela bandejinha de isopor, que vai demorar muitos anos para aquilo sair do meio ambiente, a gente pedir no saco de papel. Isso, inclusive, a gente estimula o próprio empreendedor a fazer mudanças no negócio dele. Então, a gente tem muito poder, seja como consumidor ou seja como empreendedor, de fazer mudanças que são pequenas, que eles não são muito onerosas e que eles geram impacto real. E aí, gente, internet está aí no mundo. A gente toda semana conversa aqui, né, sobre temas importantes. E é a gente mudar um pouquinho o nosso pensamento mesmo, né? Assim, qual é o meu papel no mundo para deixar o mundo mais sustentável, a gente ir mais longe. Esse ano é o ano de COP30 no Brasil, então tem muita coisa aí para a gente entender o que é que significa ser mais sustentável, quais são os desafios que a gente tem no meio ambiente. Em cada região, em cada lugar, o desafio é diferente, então a gente se colocar nesse lugar e se colocar como agente, não passivo, mas ativo, e buscar as informações que tem em todo que é lugar. Inclusive, no site da Somos Um, a gente também tem algumas dicas lá. Tá aí, convite feito então, para você, meu caro ouvinte, acompanhar. A gente agradece aqui a participação da Gisele Reis, que é gestora de comunicação e empreendedorismo feminino. Gisele, obrigado e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, gente. Conversamos também com o Bernardo Andrade, ele que é empreendedor sustentável. Bernardo, obrigado também pela sua participação. Muito obrigado e deixo um convite também, não só para visitar o site da Zuni, que é fenomenal, a gente quer muito estreitar o relacionamento com eles, mas também participar da comunidade, como ela ressaltou que é muito importante, você participar também da rede da Lista Green e muito mais, até se você quiser fazer parte da comunidade também.
a gente está à disposição. Convite feito, então. Obrigado.